Vamos lá, turma. Antes da gente entrar nos pilares propriamente dito, no ferramental, no passo a passo, eu tenho que passar para vocês os princípios por trás da mentoria. O que isso quer dizer? A forma de pensar, o famigerado mindset que você tem que ter olhando para esses pilares aqui. Se você não pensar dessa forma quando você estiver fazendo o processo seletivo, provavelmente vai ser mais difícil para você. Então, eu quero trazer esses princípios para vocês. O primeiro é que você é o piloto da sua carreira. O que isso quer dizer? Você tem que ser intencional, você tem que fazer o que você genuinamente quer, não o que os outros querem. Para isso você tem que entender as coisas que você quer, entender as vagas que fazem sentido para você, e aí a partir daí você vai atrás delas. Cuidado para não ir atrás do que as pessoas dizem que é melhor para você, ou da empresa que a sua família quer que você trabalhe, ou da vaga que acham que é melhor. Você tem que usar o conhecimento que você tem para fazer as melhores decisões para a sua carreira. Eu tendo a dizer que um dos maiores diferenciais competitivos é o entusiasmo. Se você está numa vaga, numa posição que você está entusiasmado, a chance de você crescer é muito mais rápida. Então seja intencional nessa bendita dessa escolha dessas suas vagas. Não deixe as outras pessoas dizerem ou usar limitações como tipo, mas eu fiz curso de psicologia, então eu não posso trabalhar com dados. Não, você pode sim. Ou então, eu trabalhei com dados, eu me formei em dados, com coisas de dados, com computação, eu não posso trabalhar na área de recursos humanos. Pode sim. Hoje em dia as coisas mudaram, tá bem? Segundo, construção de oportunidades de inteligência emocional. Construir essa metodologia aqui, tudo o seguinte, pensando da seguinte forma. Se você só tem uma entrevista para você fazer, né? Vamos dizer que você vai olhar aqui sua agenda de entrevistas. Só tem uma entrevista. Você demorou 3 meses para conseguir uma entrevista. Como é que você vai estar se sentindo quando você chegar lá para fazer a bendita entrevista? Você vai estar todo nervoso. É a única chance de você conseguir uma entrevista na tua vida. Então, qual é a ideia dessa metodologia aqui? Aqui é como se fosse um pipeline, uma mentalidade de vendas, sabe? Se você tem muitas oportunidades, se você tem muitas entrevistas, então você vai estar muito mais tranquilo em cada uma delas, porque a chance de você passar é muito maior, porque você tem mais entrevistas para você fazer. Então, você não vai estar desesperado quando chegar para fazer a entrevista. Então, quando você for fazer aqui todo o processo, principalmente o fluxo de oportunidades, mantenha isso em mente. Mesmo, vamos dizer, que comecei a tocar o bendito do processo do fluxo de oportunidades. Comecei, consegui umas indicações, comecei a marcar umas entrevistas, você vai e para. Não para, você tem que sempre continuar fazendo um pipeline de entrevistas, por mais que as entrevistas tenham andando. Você sempre tem entrevistas novas entrando, conhecendo pessoas novas, conhecendo novas vagas, vai fazer com que você se sinta muito melhor em relação às entrevistas, vai te dar uma tranquilidade, tá bem? Terceiro, lifelong learning e humildade intelectual. Sempre tem alguma coisa para aprender, principalmente se você está mudando de uma vaga para outra, tem uma quantidade absurda de coisas para você aprender, seja da vaga nova, se você está mudando de função, ou da empresa nova, porque é um mercado diferente, é um competidor diferente, mesmo que seja no mesmo segmento. Então, você não vai conseguir as benditas das suas vagas que você quer, ou crescer na carreira tão rápido ou tão alto quanto você gostaria, se você não estiver sempre estudando. E isso aqui é uma coisa que eu levo para a vida. Se você não sabe quais são os seus gaps hoje de carreira, você tem que saber quais são os seus gaps, você tem que estar agindo de forma intencional para suprir eles, seja dentro do período de trabalho, ou antes, ou depois, ou no final de semana, ou no caminho, escutando um audiolivro. Mas você precisa estar sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo, tá? Tem uma teoria aqui que, por causa dos coaches, né? Apareceram os coaches, os Pablos Massais da vida, as pessoas agora não querem mais fazer desenvolvimento pessoal, porque desenvolvimento pessoal é coisa de coach. Mas desenvolvimento pessoal é coisa de quem quer crescer na carreira. Se você não se desenvolve, se você não é melhor posicionado, se você não é um profissional melhor, você dificilmente vai estar subindo, está sendo promovido, está indo para outras vagas. Beleza? Número 4, você precisa de cara de pau. Você vai ver lá no fluxo de oportunidades que você vai mandar mensagem para muitas pessoas que você não conhece ou que você tem pouco contato. E no primeiro momento a gente vai pensar, cara, eu estou incomodando essas pessoas. Nossa, e se essa pessoa não gostar que eu mandar uma mensagem para ela? Nossa, essa pessoa que... Cara, você tem que ser cara de pau para o negócio dar certo e você vai perceber uma parada muito louca. Muita gente está disposta a te ajudar. Muito mais gente do que você imagina. Então, fica tranquilo, vai com calma, manda as mensagens, faz o que tem que fazer, que eu tenho certeza que vai dar certo. As pessoas estão dispostas a te ajudar. Se alguém me chamasse, por exemplo, para um bate-papo de carreira, com certeza eu iria. Número 5, profissional em T. Né? O que é essa ideia do profissional em T? Deixa eu mostrar para vocês. A ideia do profissional em T é que você tem que ter uma série de skills em que você tem baixo nível de profundidade, mas você tem conhecimento, né? Você sabe falar a respeito, você consegue discutir, você entende quais são os desafios de cada uma daquelas skills, e você tem algumas skills em que você tem um conhecimento mais profundo. Mas hoje, na economia de hoje, você só tem um conhecimento especialista, só sei de um tópico, dificilmente você consegue se destacar. Mas se você tem um perfil generalista e especialista em um tópico, a tendência é você se dar muito melhor. Por exemplo, se você olhar para o Gabriel, eu sou um cara que tem noções de marketing, de empreendedorismo, de comunicação, de vendas, mas a minha especialidade é treinamentos. Como é que eu compartilho informações a respeito de determinados tópicos?
entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui, disso aqui preenchido, né? Que um profissional de T no marketing, né? O cara tem que ter noção de ferramentas de marketing, de SEO, de vendas, de e-mail, de marketplace, geração de lead, mas esse profissional aqui, por exemplo, ele tem uma profundidade de conhecimento em marketing de conteúdo e ciclo de vida de marketing, entendeu? É dessa forma que você tem que pensar na sua carreira. E aqui eu convido você a pensar não só em marketing digital, você pode pensar em negócios de modo geral também, né? Você pode, aqui poderia ser uma caixinha finanças, uma caixinha dados, uma caixinha produto, aí uma caixinha marketing, na de marketing você é mais profundo, né? É dessa forma que você tem que pensar. Não é para você saber só uma coisa. Se você tiver com isso na cabeça de vou saber só isso aqui, dificilmente você vai conseguir se destacar. Beleza? Seguindo em frente. 6. Have fun. Se divirta. De verdade. Esse processo é cansativo, mas é também uma oportunidade de crescimento. Você vai ver que na metodologia que a gente vai fazer aqui, a gente vai conhecer muita gente, vai trocar muita ideia, vai aprender muito. E eu, fazendo aqueles processos seletivos lá que eu falei, quando eu estava falando da metodologia, alguns cases, cara, a quantidade de coisas aleatórias que eu aprendi, mas que aumentaram muito meu repertório, foi muito. Eu ouso dizer que aquele período lá que eu estava fazendo, esses 3, 6 meses que eu estava fazendo processo seletivo lá em Nova York, foram os períodos que eu mais aprendi coisas, que eu mais me desenvolvi, muito mais até do que eu estava me desenvolvendo na minha empresa. Então, você vai ver que se você encarar isso aqui com muita curiosidade, você vai aprender muito, vai se desenvolver muito e vai aumentar muito sua rede. Então se divirta, conversar com as pessoas, fazer entrevista, no final das contas é uma oportunidade de conhecer gente. Então não deixa de se aproximar e de aproveitar essa oportunidade, tá bem? Dito isso, vamos partir para os pilares. Nossa próxima aula já é no próximo módulo, a gente vai falar de clareza de carreira. Vamos para cima.